nós vamos falar especificamente sobre alguma coisa que nós podemos eliminar para que nós possamos atingir mais facilmente os nossos sonhos. Então, eu vou ler aqui uma coisinha que eu preparei logo de manhã para você entender o que são limites na sua vida. Limites são programas mentais que nós criamos de alguma forma ao longo da nossa vida para que nós possamos a entender que a partir dali não é possível continuar. Faz sentido? Limite é uma linha imaginária, né, que nós criamos e que nos impede de atravessar de um lado para o outro. E esse outro lado seria um outro nível na sua vida. Eu poderia explicar de uma outra forma, fazendo uma analogia. Eu, inclusive, utilizo bastante essa analogia para quem já me segue, para quem já me conhece, porque eu, inclusive, acho que é uma maneira fácil de entender. É como se você tivesse um programa mental instalado que te guia dentro dessa linha que, para lá dessa linha, é impossível. É um limite. E que programas mentais são esses? Dentro dessa analogia que eu falei, é como se você tivesse um computador e que o seu irmão também tivesse um computador e que seu primo também tivesse um computador. E você tem aqui uma mesa com 3 computadores que foram buscar no mesmo dia. Vocês 3 levantaram, foram numa loja e compraram um computador. Quando vocês compraram esse computador, abriram a caixa, mesma marca, mesmo modelo, tudo igual. Os computadores são exatamente iguais. Então, cada um vai começar a trabalhar no seu computador. Então, quando você abre o computador, você começa a colocar, formatar, inserir programas, inserir aplicativos, e cada um vai fazer a sua forma. E quando você passa a trazer programas, quando você passa a instalar programas, ou instalar aplicativos, ou instalar ações, instalar conteúdos, fotografias, textos, vídeos, o que você quiser instalar ali dentro, né? ou desenvolver dentro desse computador, o que você está fazendo? Personalizando o sistema do seu computador. E aí é uma situação já individual. Você vai personalizar o seu computador, o seu irmão vai personalizar o computador, a sua irmã, o seu primo, sua prima vai personalizar o computador dele. E o que você tem no final? Você tem 3 computadores que inicialmente eram iguais e que, a partir de um determinado momento, eles passam a ter a identidade do seu proprietário, do dono do computador. Como assim? A identidade são programas que você instala, conteúdos que você instala, e isso vai fazer do seu computador um computador diferente do computador do lado. E vai ter coisas que o seu computador não vai fazer, e que, no entanto, o computador do seu primo vai fazer. E tem coisas que o seu vai fazer e o computador do seu irmão não vai fazer. Ou seja, coisas que são limitadas no seu computador. Coisas que são limitadas no computador do outro, em relação ao seu. Ou do seu irmão, ou do seu primo, também vão ser limitados em relação ao seu. E vice-versa. Esses limites se prendem com o quê? Com o conteúdo, com as informações, com os programas que você instalou nesse computador. Então, o seu não faz porque você não instalou aquele programa. O programa que tem instalado no seu computador define a sua personalidade profissional dentro daquilo que você vai desenvolver naquele computador. E, para isso, ele está perfeitamente bom para você. Você está ali dentro de uma zona de conforto, dentro de uma zona de trabalho, que é satisfatório. E a pergunta que eu deixo é, mas se você performasse mais com o seu computador? Se ele ultrapassasse os limites e chegasse ao que o computador do lado faz, ou vice-versa, você desenvolveria mais as capacidades do seu computador. Isso é possível? É possível, porque você pegou no conteúdo programado no seu computador, reprogramou ou instalou novas informações que influenciam ou não nos programas que você já tem, atualiza informações e você performa melhor com a sua máquina. Então, você vai ter sempre uma máquina diferente da outra. Mas o que eu quero dizer especificamente é que, se você olhar para o comportamento do computador do lado e achar que o computador do lado poderia ser o computador, a performance do seu computador, você pode entender que, se você pegar nos programas daquele computador
e instalar no seu computador, e o que eu quero dizer com isso? Modelar o comportamento do computador, modelar os programas daquele computador e jogar no seu computador, o que acontece? O seu computador passa a funcionar conforme o computador do lado. E você vai ter uma maior performance, e aquilo que era um limite da sua máquina passa a ser transponível, ou ultrapassado, certo? Então, o que é esse atalho que eu pretendo mostrar para hoje dentro dessa analogia? É a mesma coisa, considerando não o computador do lado, mas a mente de cada um. Considerando não a máquina computador que está à sua frente, mas a máquina computador que está na sua mente. Então, como eu falei no computador, nós também nascemos com a nossa mente vazia, não é? Nós nascemos da barriguinha da mamãe com o nosso computador pronto para receber as informações. Porque o computador que nós trazemos para casa traz uma informação básica para arrancar. É um sistema de arranque. Ele funciona. Ele não sabe fazer nada, mas ele funciona. Nós também. Quando nós saímos da barriga da mamãe, o nosso computador está pronto para funcionar com um programa de arranque. Ele funciona, mas não sabe fazer nada. Então, ele já sabe chorar quando tem fome, ele já sabe sorrir quando está alegre, ele já sabe situações necessárias para ele arrancar a vida, ele tem. A partir daí, é um campo aberto, um terreno fértil para você jogar sementinhas de programas mentais, e nesse terreno fértil vai brotar as sementes que você colocou ali. Porque eu digo um terreno fértil, é um terreno fértil mesmo. Não há dúvida de que aquilo ali não é uma terra improdutiva, é uma terra de extrema capacidade de produção. Então, todos os programas que você instalar na sua mente, aquilo vai cair como uma luva e vai funcionar como programa mental. Ué, Maurício, mas como é que esses programas mentais então surgem? Quem é que vai jogar essa sementinha? No caso do computador, você, como dono, pode inserir a programação que você quiser. E aí sim, o que é limite para você e o que não é limite para você é algo que você decide em cima da sua máquina computador. Na nossa máquina, na nossa mente, as coisas não funcionam literalmente dessa forma. Até porque uma criança, ela não tem muito discernimento. Aliás, depende, dos 0 aos 7 anos, vamos combinar que a criança tem discernimento zero. Ela não consegue dizer muito bem o que é certo, o que é errado, o que ela pode, o que ela não pode. Ela é uma descobridora, né? Uma aventureira. Então ela vai. O que vai inserir, o que vai definir que tipo de informação vai ser colocada ali na cabecinha daquela criança é exatamente a informação que os pais derem a essa criança. Os pais são os programadores do computador, entre aspas, da mente dessa criança. Então, os pais vão inserir os programas iniciais que vão alcançar um certo limite dentro da informação que for dada. Então, se um pai disser para a criança que ela não é capaz de fazer nada direito, que ela é muito desorganizada, que ela é toda errada, que é feia, que é malcriada, o que o pai está fazendo? Instalando informações que vão gerar limite e limites, né, no plural, ao longo da vida daquela criança. Porque se você instala uma informação, um programa de que você é incompetente, qualquer coisa que você, a partir dali, exija um programa de competência, você tem um registro de incompetência no seu inconsciente. Esse registro de incompetência, ele vai te seguir ao longo da sua vida, porque ele está instalado, é como programa que você tem no seu computador. Se você instalar, ele vai seguir ao longo da sua vida ali, até que você resolva fazer uma reprogramação do seu computador. Então, se há um registro de incompetência numa área desse disco mental, que é chamado área inconsciente,
que não é acessível com facilidade, é que nem a placa-mãe do computador, você não chega ali, quem não sabe de nada, você não chega ali e mexe nas coisas com facilidade. É preciso um reprogramador, é preciso alguém que perceba tecnicamente do computador. Porque se você mexer na placa-mãe, você, né? No computador mental é igual. Aquilo está registrado numa área de extrema delicadeza, de extrema dificuldade de acesso. E a pessoa, numa área consciente, não consegue chegar lá e mexer. Então, existe uma programação que vai limitar ou que vai impulsionar essas pessoas de acordo com a informação que está ali. E essa informação, toda vez que ela crescendo, precisar de algo, dentro dessa questão que eu falei, do limite da capacidade, né? da competência, todas as vezes que essa criança, mesmo que adulta, o programinha está lá instalado, mesmo que quando adulta ela precisar usar de uma competência mais performada, né, para ela chegar mais além, ela vai bloquear. Porque ela tem um programa mental no sistema de crenças que vai fazer com que ela acredite piamente, é uma verdade, é um programa mental instalado, que ela não é capaz. Ela vai acreditar que ela tem limite na execução desse desenvolvimento da atividade que vai exigir competência dela. Então, entenda que esses computadores que nós temos na nossa cabeça, é como a analogia que eu fiz. São computadores mentais que têm programas mentais que limitam e outros que impulsionam o seu comportamento e assim você vai obter resultados diferentes. Se você tem crenças que te limitam, o que vai acontecer? Você vai ter resultados de limites. E resultados de limite não te deixa expandir nos seus objetivos. Te mantém numa zona de conforto, te mantém ali naquele comportamentozinho e você permanece no mesmo nível ao longo da sua vida. E essa vida, nós estamos aqui para performar, como no computador, subir degrau a degrau, evoluir, expandir a nossa capacidade mental, atingindo o objetivo, tornando-nos pessoas prósperas, capazes de viver em abundância, e não pessoas limitadas. Então, se eu falo que eu tenho um caminho para isso, e esse caminho vai te levar do ponto zero ao ponto de prosperidade, e se eu te digo que existe algo que pode ser eliminado, né, trabalhado, que vai encurtar esse caminho, eu posso considerar isso um atalho. É um atalho que vai encurtar o seu caminho, como no exemplo que eu dei no início, que seria o caminho de você ir daqui para Lisboa, tendo que passar por Braga, quando você, na verdade, pode ir daqui para Lisboa pegando uma a um. Ou até mais simples, um avião que é uma linha reta, você sobe aqui, vai reto, desce ali, e você encurta o caminho. Esse é o objetivo. Agora, esse atalho, o que ele não é de fato? Ele não é um atalho que apaga as informações que estão ali. Nesse ponto, eu não consigo criar uma analogia perfeita para o computador, porque eu aperto um botão no computador e eu deleto aquilo, né? Aí difere do nosso computador mental, porque a nossa informação não é deletável. Por quê? Porque ela faz parte de um processo vital, faz parte da sua existência, faz parte da sua vida. Todo programa que está lá instalado tem a ver com uma determinada fase da sua vida em que você viveu um fato, viveu uma experiência, foi dado um significado para aquela experiência e fundamentalmente, se associaram ou se associou naquela altura um forte impacto emocional, aquele registro fica lá registrado. Eu posso apagar registros no inconsciente? Não posso apagar registro no inconsciente, porque apagar o registro inconsciente é apagar parte da sua vida. E apagar parte da sua vida não é, de fato, algo viável, possível. Porque apagar parte da sua vida é apagar parte da sua existência. Você passou por ali. Então, o que esse atalho não faz é eliminar registros de experiência da sua vida, ou apagar simplesmente. Por que eu considero isso um atalho? Porque se eu digo que existe essa possibilidade, não de apagar, não é?
mas de alguma forma você acessar esses registros negativos e reprogramar, potencializando as suas ações, então eu posso considerar que isso é de fato um atalho. Porque o que vai acontecer? Os seus resultados vão ser encurtados nesse caminho que te leva a ser uma pessoa definitivamente próspera. Exatamente pelo processo de reprogramação mental com base nessas crenças que te limitam. E se te limitam, você pode, de alguma forma, eliminar isso e atingir mais rapidamente seus sonhos. Porque isso é muito subjetivo, né? Mas o isso te trouxe aqui. Eliminar o quê? E é importante fazer essa questão para que você entenda o percurso. Então, é preciso compreender? É. É preciso informação? É. É preciso você empreender na sua capacidade mental? Sim. Porque se você empreende no seu conhecimento, empreende no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, você está desenvolvendo ou está acessando uma bula, vamos dizer assim, um livro de instruções dessa máquina maravilhosa que nós temos aqui no topo da nossa cabeça, envolvida por uma caixa de ossos, não é? Que é o nosso crânio, que é a nossa mente, é o nosso computador mental, e que, inclusive, leva até o ponto B diversos pontos B das nossas vidas, através de ações, através de comportamentos que poderão ser limitados, mas que também poderão ser impulsionados. Imagina que você consiga perceber, isso não é fácil, não é difícil perceber, que você tenha, de fato, uma série de sonhos na sua vida, uma série de desejos, uma série de pontos B na sua vida, lugares onde você gostaria de chegar, são os seus projetos, são os seus planos de vida, e que, de alguma forma, esses projetos são frustrados, porque você não concretiza exatamente por causa dessas linhas que limitam o outro lado. E o outro lado é o seu desejo, é o seu acesso. E você olha para o lado e você vê um monte de gente acessando essa informação. Essas linhas diferenciam de pessoas para pessoa. Por quê? Porque eu lhe disse que são linhas, são programas mentais que são instalados, e agora, é claro, cada um depende da criação que teve, da informação que os pais passaram. Cada um é criado pelos seus pais. Cada um vive na sua sociedade. Cada sociedade tem a sua regra. Cada casa tem a sua regra. Cada bairro tem a sua regra. Cada estado, cada país, cada região tem a sua regra. Tem a sua cultura, não é? Tem a escola que você vive. Então, tudo isso vai interferir naquilo que é a sua linha, que limita o que você, para além dali, não conseguiria. E agora, que programas são esses? Que verdades são essas? E quando eu digo verdades, é porque você acreditou até hoje e acredita o resto da sua vida, até que você decida interceptar essa verdade, que no fundo são grandes mentiras. Por quê? Como é que você diz que são mentiras? Mas existem tantas, por que são mentiras? Porque garantidamente são linhas vulneráveis que podem ser ultrapassadas de um lado para o outro, de acordo com essas crenças. E são mentiras por quê? Porque são, de alguma forma, entre aspas, as verdades que foram incutidas ali pelos seus pais ou por experiências que você viveu e que viraram algo com uma razão simples de proteger você. Então, você acredita que são verdades. E você define que aquilo é um limite. E por que pessoas definem espaços diferentes? Porque, na verdade, isso não é estático, não é verdade, é uma grande mentira. Então, Maurício, me dá alguns exemplos para eu entender. Eu coloquei aqui algumas frases. Por exemplo, não é possível viver daquilo que se ama. Quando eu disser uma frase, pensa se você traz isso para você. Não é possível viver daquilo que se ama. O que eu quero dizer com isso? Eu adoro trabalhar no campo, mas sou obrigado a trabalhar no escritório. Porque é impossível eu fazer aquilo que eu amo. Para eu me dar bem, para eu sobreviver, eu tenho que estar ali enfiado num consultório, num escritório, numa sala, para poder vencer na vida.
Isso é possível? É uma verdade que você cria para você, de acordo com seus parâmetros, de acordo com as informações? Você se identifica com essa frase? Pois é. Então, isso torna um limite na sua vida. Eu dei um exemplo, mas vou dar mais. Né? Por exemplo, eu não levo jeito nenhum para fazer isso. Quer dizer, você já decretou para você próprio que a partir dali você não leva jeito nenhum para fazer aquilo. Agora, me responda, se o computador do seu primo consegue, por que, que o seu computador não consegue? Porque o computador do seu primo tem programas que o seu não tem. Então, se uma pessoa consegue, e aí tá, a programação neurolinguística, ela trabalha com essa verdade, que é a capacidade de um ser humano entender que se uma pessoa faz, você pode modelar o comportamento e obter os mesmos resultados de excelência. Analogia do computador. Você pode pegar o programa que está naquele computador e instalar no seu, e o seu programa e o seu computador vai performar. Entende? Então, isso é possível? Sim. E será que, eventualmente, você já não ouviu várias vezes você mesmo dizer, porque você é a primeira pessoa que ouve quando fala alguma coisa. E quando você fala, aquilo é verdade que está na sua cabeça. Né? Então você diz, eu não levo jeito nenhum para fazer isso. Quantas vezes você diz isso? Não leva jeito nenhum. Então, se uma pessoa consegue, você leva jeito também. Ah, eu não consigo nadar, não nasci para isso. Treta mental. Programa mental instalado. Porque se uma pessoa consegue, você também consegue. Tem que saber mexer nessa programação, fazendo com que, através de um treino específico, você desbloqueie essa crença e você aprenda a nadar. Pronto. E você já aprendeu a nadar, como qualquer ser humano aprende a nadar, e você também é capaz disso. Talvez não consiga, talvez ache que não é possível, porque você acredita mesmo piamente na verdade que você não é capaz de fazer aquilo. E isso vai limitar as suas ações, em todos os sentidos. E limitar as suas ações significa limitar os seus resultados. E se você tem uma limitação de resultados, você está limitando a sua própria prosperidade. Porque ser próspero é ser feliz com você próprio. É você alcançar resultado. É você ser uma pessoa de sucesso. Como é que você vai ser uma pessoa de sucesso se você tem uma trela, né? Se você tem uma coleira que te impede de ir além? Essa é uma outra verdade. Eu sou muito velho para isso. É uma crença instalada. E a pessoa acredita que é muito velho para isso. Eu dei exemplos. Pessoas com idade de 60, 70, 70, que prosperaram de forma a transformar a sua própria vida e transformar a vida de um planeta. Como quem criou marcas consideráveis, como Coca-Cola, sopas Campbell, coisas do gênero, que são pessoas que, se você buscar na internet, você vai ver que eles começaram a prosperar aos 50, 60 anos. Começaram a desenvolver um projeto. Então, é uma verdade? Para algumas pessoas é, mas é preciso ela entender que aquilo é uma linha imaginária que ela cria e que ela pode ultrapassar. E esse é o objetivo, encurtar esse caminho e não se deixar paralisar por isso. Outra coisa, outra verdade, as coisas têm que ser muito perfeitas. Para dar certo, as coisas têm que ser perfeitas. E aí o que acontece? Isso é uma verdade que foi instalada, que é para te proteger, porque uma mãe, quando fala isso para o filho, não é para trazer problema. A mãe, quando fala isso para o filho, é para proteger. É para aumentar a capacidade dele de entendimento de que ele tem que fazer tudo muito perfeito. Mas ela não sabe que está instalando ali uma crença limitante. Porque se você quer esperar o seu momento perfeito para fazer o que quer que seja, vou esperar o momento perfeito, talvez o momento perfeito não chegue no início. E é preciso você errar algumas vezes para você entender onde é que estão os erros, você readaptar para você botar em prática aquele projeto. Então você tem uma vontade, tem um projeto, você tem que dar o primeiro passo. Não pode estar à espera da perfeição absoluta. E muitas vezes, até por uma crença instalada, você acha que não pode botar em prática aquele exercício, aquele projeto, aquilo que você deseja muito, porque você acha que não é o momento ideal, porque você não, talvez não seja a pessoa ideal, talvez você não tenha a preparação ideal. E o ideal não acontece nunca se você não avançar. Então, é um outro limite? É um outro limite. As coisas têm que ser perfeitas para dar certo? Não, não tem que ser perfeita. Tem que ser feito. Muito mais rápido ser feito do que estar perfeito. Porque você atinge a perfeição com a reincidência, com a repetição, com o acúmulo de erros, com o aprendizado, para você chegar à perfeição. E, quiçá, a perfeição é algo extremamente relativo. Buscar a perfeição é entender que você não precisa fazer perfeito num arranque do seu projeto. E isso é uma verdade que limita, e verdade entre aspas, que são crenças limitantes,
que impede você no seu desenvolvimento. Outra coisa, eu não sei tudo o que é preciso, não sei tudo o que preciso. E não saber tudo o que é preciso te dá uma margem de paralisar, porque se você não sabe, para, ponto, não avança. Ou te dá uma outra capacidade, se você quiser, que é uma visão diferente de um mesmo fato, que é você buscar o conhecimento, buscar o aprimoramento. Mas você tem que aceitar isso, tem que se permitir. Você tem que enxergar a possibilidade de ter aqui uma informação válida que vai agregar valores. Nós agora estamos aqui trazendo informações relevantes, informações que eu levei 10 anos para agrupar, concentrar e passar aqui para você. Então é uma oportunidade que é dada só para você? Não. Eu não escolhi só você para receber essa informação. Eu pus gratuitamente disponível na internet. Isso quer dizer que qualquer pessoa no planeta Terra, com um telefone, com um computador, tem acesso a essa informação. Mas é preciso o quê? Primeiro, ter tido a disciplina, o comprometimento, você se dispor a ter uma ação, uma atitude de buscar esse conhecimento. Ou seja, a informação está disponível, a oportunidade está disponível. Se você não sabe aquilo que é preciso para você avançar, se você não tem toda a informação do que é preciso, se você não sabe tudo que é preciso para avançar, você tem que se permitir. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que aceitar, absorver informações, se conhecer. E especificamente nesse caso, nós estamos falando de programação mental, de desenvolvimento pessoal, que é a bula, que é a receita, que é o livro de instruções da sua mente. Poderia estar falando em aprender a fazer bolos de chocolate. Se eu quero ter uma casa que venda bolos de chocolate. O que vai me impedir? A minha idade? Não. Eu posso fazer bolos de chocolate a qualquer momento. E quem diz bolo de chocolate diz bolo de qualquer maneira. Cenoura, uma casa de bolos, por exemplo. Por que não? Mas a pessoa não sabe fazer bolo e acha que ali é o limite da vida dela. Porque ela não para pensar que ela pode performar, que ela pode aumentar o programa mental e que ela pode desenvolver outras atividades. E por não se permitir, ela vive na escassez. E ao viver na escassez, ela repete essa informação, que não é capaz, de que não pode, que não tem informação, e que ela é muito velha para fazer isso, e outra que eu falei que não leva jeito nenhum para fazer, e que as coisas precisam ser perfeitas. Crenças que limitam e que não te deixam avançar para o nível seguinte. Por exemplo, eu não tenho tempo. Porra, meu. Como é que algumas pessoas têm tempo e outras não têm tempo? Me diz quantas horas do dia tem para você. Eu tenho certeza absoluta que a sua resposta vai ser uma. 24. Por que eu sei disso? Porque eu também tenho 24 horas. O Zezinho milionário tem 24 horas. O Zezinho pobrezinho tem 24 horas. O Zezinho empresário tem 24 horas. O trabalhador tem 24 horas. E o que não faz nada também tem 24 horas. Então a questão não está no tempo. Mas é preciso você entender. Mas você enfiou na cabeça que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para nada. E outras pessoas enfiaram na cabeça que essa linha que limita é maleável, enfiaram na cabeça que tem tempo para fazer o que é preciso ser feito para atingir aquilo que ela deseja. Então você pode não ter tempo para fazer coisas que não te levam a lado nenhum. Mas ao contrário disso, é exatamente aquilo que você arranja tempo para fazer o que não te leva a lado nenhum, que é não agir. Aí você me pergunta, Maurício, mas é mais fácil não agir? Claro que é. Você ficar sentado no sofá assistindo programa de televisão, que está tudo certo, nada contra assistir televisão e nada contra. Agora, talvez ficar assistindo o dia inteiro televisão, talvez ficar o dia inteiro produzindo absolutamente zero, buscando informações que não te levam a lado nenhum, vivendo a vida dos outros, né? Como no caso dos filmes e novelas, é entretenimento, faz parte, faz, é importante, mas você não pode passar a vida vivendo a vida imaginária. Não pode, não deve. Poder você pode, você não deve, talvez, não é? Então, não tenho tempo para fazer isso. É um outro limite que você cria. E isso tudo, gente, entenda, eu não estou aqui para falar sobre não ter tempo, eu não estou aqui para falar não ter idade, ou não saber nada. Eu não estou aqui para falar sobre isso especificamente. Eu estou aqui para falar sobre o que te limita,
Quais foram os programas mentais que você viveu, que foram instalados e que te perseguem ao longo da vida? Dei alguns, vou acelerar um pouquinho mais, né, porque são alguns que eu deixei aqui apontado, que eu acho que é importante. Não consigo fazer isso, né? Não tenho tempo, não consigo fazer. Repara que eu não posso, eu não consigo, não é possível. É tudo nessa fase. Eu não. É tudo cheio de não. Né? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo aprender tal coisa. Falar inglês, não consigo. Mas como não consegue, se tem tanta gente que fala fluentemente inglês, dá aulas de inglês, você não consegue por quê? Porque você não está treinando, você não se permite treinar. Porque antes de treinar, tem uma linha que te limita e diz, não consigo. E essa linha te limita. E mais uma vez eu digo, essa linha é uma linha imaginária que define aquilo que você pode e aquilo que você não pode. O que acontece mais? Eu nunca vou conseguir dinheiro suficiente, meu Deus do céu, nunca vou conseguir. Olha só como é que você imprime aqui uma verdade que vai te limitar ao longo da sua vida. Se você acredita piamente que não vai conseguir nunca dinheiro suficiente, se você trabalha mentalmente essa verdade para você todos os dias, como é que você vai poder sonhar ter a sua casa própria? Ou ter o seu carro dos seus sonhos? Como é que você vai poder sonhar que quer ser uma pessoa próspera? Se você vai viver em frustrações atrás de frustrações, porque você resolveu acreditar. E atenção, quando eu digo resolveu acreditar, não é com desdenho, é com todo respeito. Porque essa resolução é uma resolução inconsciente. Você talvez nunca tivesse tido a experiência ou a informação nesse nível de linguagem que eu estou utilizando aqui. Então, você passou a sua vida limitando por uma questão, ou limitado, né, por uma questão de proteção. Porque você não quer sofrer, porque acha que nunca vai ter dinheiro suficiente para isso. Então, isso tudo compromete os resultados da sua vida. Não é? Nunca vou conseguir dinheiro suficiente, eu não tenho dinheiro para nada. Quantas vezes a gente diz essas coisas? Não tenho dinheiro para nada, é impossível eu me organizar. Como é que é impossível você se organizar? Quando tem pessoas que têm as mesmas 24 horas e se organizam de tal forma que performam muito melhor, que rentabilizam muito melhor, não só o tempo, mas a parte financeira, a parte da estrutura de prosperidade familiar, porque divide o seu tempo com a sua família e ainda assim divide o seu tempo na parte social, convive com seus amigos, na sua parte profissional, com seus colegas de trabalho, e isso acaba por gerar melhores condições da sua prosperidade financeira. Então não é questão, não é impossível me organizar. São verdades, são crenças que estão limitando. A culpa não é minha quando as coisas dão errado. Só o fato de você habitualmente não trazer a responsabilidade para você, a culpa não é minha, então como é que você vai mudar o resultado? De quem é a culpa, então? Eu já falei que até a palavra culpa é uma palavra agressiva para o seu inconsciente. Vamos trocar? Vamos chamar de responsabilidade? Eu não tenho responsabilidade. Se você não tem responsabilidade nos seus resultados, como é que você vai mudar os seus resultados? Então entenda que você de fato é responsável pelos seus resultados. Essa coisa de dizer eu não sou responsável porque você quer acreditar para você mesmo, uma autoproteção de que você não tem culpa, né? Você não é responsável. Aconteceu. Você até fez o seu melhor. Mentiras instaladas. Crenças que estão no seu sistema de crenças. Programas mentais negativos que limitam o seu resultado, limitam a sua excelência. Eu não mereço ter sucesso. Quantas pessoas acham realmente que não? Olham-se para outras pessoas, veem pessoas lá em cima e acreditam mesmo, não mereço estar ali, eu não sou merecedora desse tipo de resultado. Se você acredita piamente que não é merecedora, o que você acha que vai acontecer da sua vida? Você vai se manter naquele nível de merecimento. E muitas vezes esse nível de merecimento é lá embaixo, que é exatamente contrário a tudo aquilo que você deseja, conscientemente, e aquilo que você merece inconscientemente. Porque nós estamos nessa vida porque merecemos viver em abundância. Aliás, não há nesse planeta nada que se refira à escassez. Tudo é abundância. Você vive num planeta repleto de cor, de vida, de ar, de comida, de água, de tudo que é essencial para você viver, você tem em abundância. Depois são os artefatos criados pelo ser humano. Até o próprio dinheiro criado pelo ser humano para limitar ou condicionar algumas situações, você precisa encontrar a regra
para você fugir a essa questão dos limites e ultrapassar a tal linha imaginária que você cria. Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Se você acredita, para que você anda aí a lutar pelos seus sonhos? E é verdade, eu não vou conseguir nunca alcançar os meus objetivos, eu não consigo resolver os meus problemas. Observa que é tudo eu não, 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 é uma série de negação para você próprio. Então, o que vai diferir a pessoa de sucesso da pessoa fracassada são os nãos que ela carrega na vida. São tudo aquilo que impossibilita dela ultrapassar uma linha que não existe. Por isso eu chamo de linha imaginária. É uma linha que está ali, é uma parede invisível. Ela bate em alguma coisa que ela não, ela vê, ela enxerga lá na frente. Tanto é que ela vê pessoas lá na frente. Mas ela não consegue ultrapassar. Ela encosta ali numa parede invisível e não ultrapassa dali. E essa parede é invisível. É uma linha imaginária. São crenças limitantes. Existe um jeito errado e um jeito certo. Eu sempre falo nisso, né? De fato, existir jeito certo e jeito errado de você executar esse atalho. O jeito errado é você achar que basta tomar uma decisão consciente. Não, eu quero chegar ali. É uma decisão consciente. Mas se você não sabe mexer na sua parte inconsciente, portanto, o atalho não é por aí que você tem que ir. Não é, eu quero, mas acha que não pode e acha que não consegue. Entende a incoerência? Eu quero, mas não posso nem consigo. Então não faz sentido. O que faz sentido é eu quero, eu posso, eu consigo, certo? Eu quero fazer alguma coisa, eu acho que posso fazer essa coisa e eu consigo de fato fazer essa coisa. Você possibilitar a sua crença. Você faz com essa frase é reforçar a sua possibilidade, reforçar a sua crença de possibilidade. E quando você faz ao contrário, não consigo, não posso, você bloqueia a sua possibilidade com crenças que te limitam. Então, isso é um jeito errado de você seguir o caminho que eu estou propondo. É você simplesmente querer mudar a parte consciente. E qual é o jeito certo? É você entender que existe uma área inconsciente, como eu expliquei a você. Existe uma área que está dentro do seu disco rígido mental, repleto de informações que foram colocadas por pessoas que você ama, com melhores das intenções, e depois dos 7, 8 anos, como você tem já discernimento, pelas experiências que você vive, você generaliza para o resto da sua vida e vira ali uma crença, viveu uma experiência negativa com forte impacto emocional, você registrou aquilo e acha que aquilo é generalizado para toda a sua vida. E você, a partir dali, cria um limite. Então não é só, as crenças não são instaladas dos 0 aos 7 anos só. Você passa a vida inteira criando crenças. E crenças que muitas vezes estão atreladas umas às outras. Não é? Se você acredita que não é capaz, se você não é capaz, você não consegue comprar. Se você não consegue comprar, é porque você não consegue trabalhar. Você não consegue trabalhar porque você não tem o seu. Então é uma crença atrelando a outra. E quando você derruba uma crença, você derruba uma série de crenças. Por isso, o jeito certo é entender que o processo de reprogramação mental, ressignificação de crenças, ela é possível, mas você precisa saber como fazer. Você precisa ter conhecimento, você precisa estar disposto a aprender. Então, você precisa buscar essas soluções. Então, entenda que tudo tem a ver com as suas atitudes, com o seu compromisso. E quando você se permite a esse aprendizado, você está se permitindo mexer nessa linha. Porque você está buscando consciência de coisas que você não sabia. Hoje você já sabe. Então você quer aprender? Você está disposto? Então, marra ali, como se costuma dizer, não é? Está sentadinho aqui, ouvindo. Ou não, você pode optar e pescar. E achar que na pescaria vai estar a solução da sua vida. Pode, tá? Pode. Eu não sou eu que vou dizer que não. Eu acredito que o que te leva a um próximo nível é uma expansão de consciência. Mas que essa decisão não sou eu que posso tomar. Eu posso fazer o que eu estou fazendo, que é cedendo informações. E quando eu dou, eu não tenho a menor dúvida que eu estou entrando num caminho de abundância, porque eu só dou aquilo que eu tenho em abundância. Então, eu estou criando na minha mente um caminho de abundância. E se eu crio um caminho de abundância, eu estou vibrando numa frequência de abundância. E quando eu vibro numa frequência de abundância, eu atraio mais abundância. Então, eu não faço por causa de, mas isso vem na sequência de. Porque é um conteúdo que é bom para você e que você está se preocupando com o outro. Então, você está partilhando o conteúdo. Isso é possível. Você partilhando o conteúdo, você está
está partilhando conhecimento, partilhando algo que você já está absorvendo em abundância e está criando um caminho de prosperidade para você. Então, esse seria o jeito certo. É você entender que não é uma decisão, uma tomada de decisão consciente só, mas parte daí, não é? Você, a partir do conhecimento, você traz o quê junto? Responsabilidade. Você tomou conhecimento, conscientemente você já tem algumas ferramentas, existe o jeito certo e o jeito errado. Não vale a pena só levantar a questão, se eu não der aqui algumas propostas de solução. Fundamentalmente, é você aprender. Como é que você muda tudo isso? Como é que você muda essa linha de limite da sua vida? Como é que você mexe no seu sistema de crenças? Fundamentalmente, sistema de crenças limitante. É você se permitir o aprendizado. É você se permitir ter uma maior percepção de você próprio, né? Que é o que nós chamamos de autoconhecimento. É a evolução pessoal. Isso vai te levar a um caminho mais além, te levar a um próximo nível. É você se permitir evoluir no seu aprendizado. Para você, inclusive, poder aprender a acessar essa área inconsciente do cérebro, que é essa área que eu falei que é importante, que é onde ficam registrados todas essas informações, todas essas crenças que te limitam, certo? E depois, uma dica também importante é você parar de retroalimentar a informação negativa que te limita. Essas frases que eu te disse. Será que você não traz essas frases como um mantra negativo para a sua vida? O que é um mantra negativo? É quando você repete, porque mantra é uma técnica oriental que você, através da repetição de frases, você influencia a sua realidade, trazendo informações positivas. Agora, se você executa um mantra negativo, sem saber que está executando um mantra negativo, mas pega nessas frases que eu te dei e vê quantas vezes você repete isso por dia. Que frases são essas mesmo, Maurício? Me diz lá para eu lembrar. Não levo jeito nenhum para fazer isso, sou velho demais para fazer aquilo, as coisas precisam ser perfeitas para que eu possa iniciar, tudo mentira, tá bom? Mas talvez você repita essas frases muitas vezes na sua vida. Ah, eu não sei tudo que eu preciso, eu não tenho tempo, eu não consigo me organizar, eu não consigo aprender as coisas, é impossível ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo, não tem como, eu vou ser pobre para sempre, eu nunca vou conseguir ter dinheiro suficiente, eu não tenho dinheiro para nada, eu não sou bom o suficiente, é impossível me organizar, a culpa não é minha das coisas que me acontecem, eu não mereço viver uma vida de sucesso, eu não mereço coisas boas, os meus sonhos são impossíveis de serem alcançados, eu nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos, eu não consigo resolver esse problema. Peraí, irmão, você está dizendo que não pode dizer isso, você está dizendo isso para você próprio. Não estou dizendo nada. Para mim, isso para mim não é verdade. Isso para mim não é verdade. Então, eu falar simplesmente isso, automaticamente gera em mim um bloqueio, né? Automaticamente em mim gera uma blindagem, porque eu sei que estou passando um conteúdo e essa leitura não entra no meu comportamento. Então, eu posso dizer, posso referir, posso, desde que, não sendo verdade, há uma blindagem da minha parte. Então, isso não tem efeito negativo. Mas talvez você repita essas frases para você como sendo verdade. O dia inteiro. Sabe o mantra que eu falei? Esse é um mantra negativo. Então, essa é uma dica fundamental. É você perceber que você pode sim ir mais além, como qualquer pessoa pode. E aí você já quebra logo a barreira de que essa linha é uma linha física. Ah, é impossível. Esquece, essa palavra não existe. O impossível está na tal linha que você imagina na sua mente. Porque o que é impossível para você pode não ser para outros. E se não é para outros, certamente poderia não ser para você. São escolhas.